Fala galera, Matheus aqui e eu quero começar esse vídeo lembrando um dos maiores trades da história de Wall Street, mas também um dos mais controversos movimentos da história do sistema financeiro. Em setembro de 1992, num dia que ficou conhecido como a Quarta-feira Negra, George Soros, junto com um exército de traders, atuaram juntos e conseguiram quebrar a libra inglesa. Essa foi a primeira vez que um tesouro de um grande governo foi derrubado por traders no mercado e até hoje é uma das maiores provas de que sustentabilidade é o fator mais importante para qualquer economia. Agora, essa história ela tem dois lados. Algumas pessoas demonizam o George Soros por ter arquitetado esse movimento, porque enquanto ele ficou bilionário com isso daí, essa quebra prejudicou imensamente a economia inglesa da época e causou prejuízo para muitas famílias. Já outras pessoas dizem que a culpa toda é do governo inglês, que tentou manipular artificialmente a sua taxa de câmbio em benefício próprio, algo que era totalmente insustentável e jamais deveria ter sido feito. Então, será que o vilão dessa história é o George Soros ou será que o vilão é o governo? A resposta, meus amigos e amigas, infelizmente é não importa. Quando se trata de explorar fragilidades do sistema financeiro, a triste realidade é que para a grande maioria dos players do mercado, conceitos de bom e mal não importam, para eles é tudo um jogo e se algo pode ser explorado, isso será explorado. E o motivo de eu estar fazendo essa introdução não é para dizer que, nossa, Wall Street chegou em cripto e já destruiu Luna. Isso até é uma possibilidade, eu não estou dizendo que não é, tem muita gente, inclusive no Twitter, falando que isso foi um grande ataque coordenado aí da BlackRock, porque a BlackRock comprou parte da emissora de moeda estável Circle, que faz a moeda USDC. Tem gente também dizendo que foi obra da Citadel, a maior empresa de high frequency trading do mundo. Eu tenho vídeos dedicados aí a ambas essas empresas que você pode assistir clicando aqui em cima. Mas a gente também precisa encarar, pessoal, a possibilidade disso ter sido feito por players da própria indústria de criptomoedas e também a possibilidade de não ter sido feito um ataque e sim uma mera realização de que Luna se tornou insustentável e implodiu quando as pessoas perceberam que a direção do mercado mudou e em um bear market tudo é colocado à prova. Se eu percebi que havia algo de errado 8 dias antes disso acontecer, é muito razoável supor também que pessoas aí muito mais ricas e mais bem informadas do que eu tenham percebido esse mesmo problema e saído do sistema antes que sobrasse para elas pagar a conta. Então nesse vídeo eu vou falar sobre quais foram os sinais que indicavam que havia algo errado nesse mercado, vou contar como foi na prática tentar utilizar os mecanismos de defesa da rede Terra Luna, porque eu tentei utilizar os recursos de arbitragem prometidos pela rede e os resultados foram muito aquém do esperado. Muita coisa não funcionou como era argumentado que funcionaria, então eu vou falar em detalhes sobre isso. E vou dizer também qual foi o grande aprendizado de estudo para todos nós. Logo depois dessa mensagem do nosso patrocinador de hoje, BlockFi. Pessoal, eu adoro uma renda passiva, mas o que eu gosto mais ainda é renda passiva em dólar, em ouro e principalmente em criptomoedas. E hoje isso é possível graças à nova fronteira de instituições financeiras liderada pela BlockFi, que te paga até 9,25% ao ano como renda fixa. Link na descrição e mais detalhes no final desse vídeo. Beleza, galera, então para começar, vale lembrar que esse vídeo é longo, mas ele está dividido em capítulos, então fique à vontade para pular para onde mais te interessa, lembrando que assistir tudo te trará um maior entendimento. E eu quero iniciar dizendo que a rede Terra Luna foi um projeto muito elegante. Quem usou ela no seu período áureo sabe o quanto ela era rápida, clara e fácil de operar. Um contraste muito chocante com a vasta maioria do espaço em finanças descentralizadas. Eu, particularmente, fiquei muito impressionado com as possibilidades que a rede prometia. Falei isso no meu primeiro vídeo sobre Terra Luna e eu sei que muitos criadores de conteúdo e investidores de peso se sentiram assim também. Então, se você aconteceu aí de perder dinheiro com esse projeto, saiba que você não foi o único. Embora eu tenha vendido a minha Luna antes disso acontecer, eu conheço muitos criadores de conteúdo, inclusive do YouTube internacional, que tem aí mais de 10 milhões de views por mês
mês que tinham bastante dinheiro lá e perderam muito. Alguns, inclusive, perderam tudo. Então, não é o melhor. É muito fácil julgar as pessoas, né, depois que isso daí tudo aconteceu e dizer que todo mundo que entrou nisso era idiota, mas a realidade é que as pessoas entraram porque elas se apegaram nos ideais que a rede possibilitava. Para quem não sabe por que Terra Luna era tão atraente, é porque ela eliminava um grande risco que sempre atormentou os investidores de criptomoedas, o famoso risco da regulamentação. Existem no mercado dois tipos de moeda estáveis, ou seja, dois tipos de moeda que têm o seu valor atrelado a uma moeda fiduciária, como dólar, real ou euro. E o primeiro tipo é justamente o mais comum, que é quando a moeda estável tem um lastro fiduciário, ou seja, para emitir cada token de dólar, a emissora precisa ter aí na sua conta efetivamente $1 em caixa. Esse é o tipo mais comum porque o lastro é sólido e comprovável, mas também é muito vulnerável a regulamentações. Como você depende de uma entidade central ali para poder acumular os dólares em caixa e emitir esse token no mercado, um órgão fiscalizador do governo pode muito facilmente chegar nessa entidade e intimar ela para que ela se comporte de um determinado jeito. O grande medo, então, sempre foi aí para o mercado que uma regulamentação pesada poderia forçar essas empresas a congelar os seus tokens, fazendo com que todo mundo com dinheiro em moeda estável tivesse o mesmo destino dos investidores de Terra Luna. Então, diante disso, vem a alternativa, uma moeda estabilizada de forma descentralizada, uma moeda cuja estabilidade vem de um algoritmo ao invés de um lastro real, e as soluções para se criar isso são as mais variadas possíveis. Aqui, senhoras e senhores, está o display, com a menção honrosa a todas as moedas que tentaram fazer o mesmo que Luna e falharam miseravelmente. E olha, pessoal, eu volto a dizer, é muito fácil olhar agora e dizer, nossa, como essas pessoas foram burras acreditando em Luna, olha quanta moeda falhou antes, era óbvio que Luna iria falhar também. É muito fácil de dizer agora que tudo já aconteceu, mas não vamos esquecer que essa Iron destacada aí na tela, que por sinal quebrou praticamente um ano atrás, ela pegou também o bilionário do Shark Tank americano, o Mark Cuban. Ele fazia, ou melhor, essa moeda fazia parte da Iron Finance, assim como na Terra Luna você tinha Luna sustentando o valor da moeda estável UST, aqui na Iron Finance você tinha a moeda Titan sustentando o valor da moeda supostamente estável Iron. Então veja que esse cara é exatamente o cara que senta ali no Shark Tank, né, para dizer se vale a pena ou não investir num determinado negócio. Esse é o cara que passou a vida inteira analisando se um negócio é só fumaça ou se tem realmente fundamentos. E ele perdeu tudo, porque quando a Titan desabou foi de uma hora para outra. Luna ainda conseguiu lutar aí por 2 dias antes de cair totalmente e ofereceu diversas oportunidades para as pessoas saírem do UST enquanto ele ainda valia 80 centavos. Já na Titan nem deu tempo de pensar em sair. O Mark Cuban perdeu tudo que ele tinha colocado lá e quando perguntaram para ele quanto foi que ele perdeu afinal de contas, a resposta é que foi o suficiente para deixar ele bastante incomodado. Então, quando você for comentar sobre isso, por favor, não pinte as pessoas como idiotas. Elas não são idiotas. O problema de criptomoedas é que elas unem ideais junto com investimentos. E isso é uma combinação perigosa. O motivo de pessoas extremamente inteligentes como Mark Cuban e tantos outros terem se envolvido com um protocolo frágil é justamente o apelo idealista das soluções que elas prometiam. Ao invés de estar sujeito ao risco de um governo de repente congelar suas moedas estáveis com uma canetada, a Luna prometia uma moeda estável descentralizada e, portanto, imune a qualquer tipo de regulamentação. E nesse ponto, ela realmente oferecia isso, tanto que quando o governo americano
quis chamar lá o presidente da Terraform Labs, o Do Kwon, para prestar esclarecimentos sobre Terra Luna, ele literalmente cagou para esse chamado. Então pensa só, as pessoas crescem percebendo o quanto o sistema é montado para dificultar a ascensão financeira delas. E aí eis que chega uma classe de ativos que não são apenas ativos, mas sim uma rede tão poderosa que é capaz de mudar todo esse sistema que está estabelecido, como de fato está mudando. Isso representa um ideal do qual eu também compartilho, sei que muitas pessoas compartilham aí, e não tenho dúvida nenhuma de que o movimento das criptomoedas eventualmente trará isso, como já está trazendo pouco a pouco. Mas nós temos que tomar muito cuidado quando a gente mistura ideal com investimento, idealismo com investimento. Se você sente vontade de atacar uma pessoa que está aí de repente questionando um projeto, tome cuidado, porque é bem provável que você esteja deixando as suas emoções turvarem a sua visão. Então, agora vamos ver quais foram os sinais que indicavam que algo poderia ter dado errado no caminho da Terra Luna. Se você acompanha esse canal, você vai se lembrar dessa sequência de eventos que está aparecendo aí na tela, porque eu venho rastreando isso desde o dia 14 de março. Cada um desses pontos aí é um vídeo desse canal, e se você acompanhar essa sequência de eventos, você vai ver que isso aponta para uma única direção. Primeiro, o Biden fala a favor das moedas digitais na sua ordem executiva, dizendo que os Estados Unidos irá abraçar a inovação e ficar na vanguarda desses ativos. Ou seja, uma pessoa que nunca foi adepta de criptoativos, de repente se posicionando a favor de moedas digitais. Depois veio a Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, também sempre contra criptos e agora reconhecendo de que eles são um ativo realmente relevante no investimento de muitas pessoas. E também o Larry Fink, da BlackRock, se mostrando favorável às moedas digitais no seu relatório anual. Aí aparece o Kevin O'Leary, outro bilionário ali do Shark Tank, falando do movimento que está acontecendo nos bastidores do Congresso americano para tentar legalizar as moedas estáveis, e foi aí que eu comecei a ficar com o pé atrás na Terra Luna. Eu disse naquele vídeo, olha só pessoal, espera um pouquinho, você tem pessoas importantes do governo de repente falando a favor das moedas digitais, você tem uma das pessoas mais influentes do mercado financeiro, Larry Fink, que como eu disse no meu vídeo sobre a BlackRock, é justamente a ponte entre Wall Street e Washington, e ele também está falando a favor das moedas digitais. E agora vem o Kevin O'Leary e esclarece que há um projeto de lei de apenas 2 páginas igualando moedas estáveis com fundos monetários. Não precisa ser nenhum gênio para concluir que há um forte movimento para legalizar essas moedas lá nos Estados Unidos. E aí eu disse naquele vídeo como fica então Terra Luna se as moedas estáveis forem legalizadas, porque o principal motivo para recorrer a moedas estáveis algorítmicas e assumir o risco de tudo virar pó é que teoricamente esse risco seria preferível ao risco de censura. Então se esse projeto de lei for aprovado, acaba o risco de censura, e qual será então o apelo de Terra Luna? Naquele momento em diante, eu comecei a questionar se uma moeda estável lastreada por um algoritmo realmente fazia sentido, mas a história não para por aí. Falta a cereja do bolo. BlackRock compra parte da emissora de moeda estável Circle, a responsável pela moeda USDC. Se você assistiu o meu vídeo sobre a BlackRock, você sabe que os amigos do Larry Fink sempre dizem que o que ele sempre quis, acima de tudo, era ser cada vez mais importante. Então, em uma realidade com ativos digitais se tornando cada vez mais presentes no dia a dia, eu diria que controlar um grande emissor da moeda estável de reserva do mundo e administrar o seu lastro é, sem dúvida alguma, uma posição muito importante. E eis que, na sequência, Biden indica o antigo conselheiro da Ripple, a empresa que fez a criptomoeda XRP, ou seja, ele indica uma pessoa associada ao espaço de criptomoedas para ocupar um cargo de poder regulador no mercado financeiro. Então,
Tudo isso daqui, pessoal, eu comentei nos meus vídeos e quem acompanha viu o desenrolar de toda essa carruagem a cada capítulo e eu passei a ficar cada vez mais preocupado com a minha posição em Terra Luna até que eu resolvi finalmente pular fora. E só para deixar claro, eu não imaginava que a moeda poderia desaparecer tão rápido quanto ela desapareceu. Essa já foi a terceira maior moeda do mundo, com valor de mercado de dezenas de bilhões de dólares. Então eu não imaginava que a queda seria tão súbita como foi. Mas para mim, o investimento tinha perdido o sentido e foi por isso que eu vendi tudo no dia 1º de maio, como postei para vocês no lugar de sempre, o link aí na descrição. E eu iria anunciar em um vídeo também, quando fizesse o vídeo dos movimentos da carteira do mês, mas tudo aconteceu tão rápido que não deu tempo. Tá? Então, fica aí a pergunta. Será que outras pessoas também não perceberam esse mesmo movimento do mercado e saíram de Terra Luna por causa disso? Será que com a chegada do mercado urso, que historicamente testa o mercado e destrói todo e qualquer projeto sem solidez, será que a chegada desse momento decisivo não teria feito pessoas venderem para se prevenir do pior, como aconteceu efetivamente? Ou será que alguém fez aí um ataque coordenado estilo George Soros bem no momento que o mercado estava mais vulnerável para sair dessa ganhando muito dinheiro? Um ataque assim certamente seria possível e muita gente vinha teorizando sobre como isso poderia ser feito, como mostram esses dois posts que eu estou mostrando aí para vocês. Segundo essas teorias, bastaria que a pessoa tivesse acesso a 1 bilhão de capital para poder derrubar toda a rede e ganhar muito dinheiro com isso, e o pior é que a lógica descrita nesses posts faz total sentido e, para infelicidade da rede, o presidente da Terraform Labs, Do Kwon, não deu a mínima para isso. Esse post aqui, por exemplo, saiu alguns meses atrás descrevendo todos os movimentos, como eles aconteceriam em detalhes, falando como um ataque inicial produziria um lucro no começo ainda pequeno, mas que poderia então ser repetido múltiplas e múltiplas vezes, fazendo a rede cair cada vez mais e angariando aí uma quantidade de dinheiro colossal ao final do movimento, quando a rede tivesse evaporado. E o Do Kwon, presidente aí da Terraform Labs, leu esse post e disse que era a maior bobagem que ele já tinha visto no planeta. E que qualquer bilionário lendo isso daí estava convidado a tentar. Ele inclusive ficou provocando quem criticava a rede e até entrou numa aposta de 10 milhões de dólares feita agora em março, dizendo se o preço de Luna estaria maior ou menor do que era no dia da aposta um ano depois. Então, neste exato momento, esse dinheiro, esses 10 milhões aí de cada parte, está parado em uma conta de custódia, justamente esse endereço que está aparecendo aí na tela para vocês, aguardando o resultado, que todos nós, infelizmente, já sabemos qual é. E o ponto é que o Do Kwon sempre esteve tão confiante na impossibilidade de algo assim acontecer com Terra Luna que ele não dava a mínima para essas críticas. Ele se apoiava no mecanismo de defesa da rede, a capacidade de qualquer usuário para arbitrar o valor do UST se um dia ele perdesse a paridade. Mas eis que quando este dia finalmente chegou, eu tentei fazer isso. E os resultados foram muito aquém do esperado. Então agora eu vou falar por que os mecanismos da rede não funcionaram. Na teoria, pessoal, a paridade do UST com o dólar seria garantida pelo valor da rede Terra Luna, porque dentro da rede você sempre poderia trocar o UST por Luna dentro dessa paridade. O valor do UST estaria então garantido pelo valor de Luna, que até antes do ataque valia aí mais de 20 bilhões de dólares, enquanto o UST valia menos, valia 18 bilhões, então tudo parecia bem e a conta fechava. Conforme a teoria, se o UST desviasse do valor do dólar, isso criaria uma enorme oportunidade de ganhos através de uma operação chamada arbitragem. Para quem não sabe o que é isso, basicamente, se você tem uma diferença de preço para um mesmo ativo, digamos aí milho sendo negociado por 2 dólares no mercado A e por 1 dólar
no mercado B, basta você comprar milho por 1 no A e vender por 2 no B para ganhar 100% em cada operação. Fazendo isso, o trader está aumentando a demanda por milho no mercado B, fazendo com que o preço de lá suba e está também aumentando a oferta no mercado A, fazendo com que o preço de lá caia. O resultado é que no final ambos os mercados ficam com o mesmo preço ou pelo menos bem próximo disso. Então no caso de Luna, se você tem acesso vasto ao UST por $1, qualquer diferença nesse preço poderia ser explorada. Em teoria, se o mercado em uma corretora, por exemplo, desviasse dessa paridade, você poderia pegar o seu UST, converter ele em Luna dentro da rede Terra Luna, onde a paridade do UST com o dólar era garantida, e então levar essa Luna para a corretora, onde o preço estivesse desviando. E ali você venderia a Luna por uma quantidade maior de UST do que o que você tinha pago inicialmente, e daí bastaria trazer esse UST de volta para a rede Terra Luna, onde você poderia repetir, comprando novamente Luna barato dentro da rede e vendendo caro fora dela, até que os preços voltassem ao normal. Na teoria, tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas na prática a teoria infelizmente era outra. Assim que eu fui tentar fazer isso, e lógico que primeiro eu fiz aí com valores irrisórios para ver se estava funcionando, quando eu fui tentar, eu descobri que eu não conseguia retirar o meu UST aqui da Binance, porque a rede não estava suportando tantas operações ao mesmo tempo, e a Binance teve que suspender os resgates de UST. Aí, o que eu fiz? Fui procurar em outra corretora, fui tentar na FTX, e a FTX até permitia você resgatar o UST, mas a transação ficava ali presa em uma fila tão longa que demorava 1h30 para completar. Então você imagine, com Luna despencando a cada minuto, ficar com o seu dinheiro preso por 1h30, sem poder mexer nele, sem poder fazer nada, só vendo o preço de Luna desabar, era algo que estava fora de cogitação. Aí, obviamente que eu não desisti, eu continuei buscando, eu fui atrás das corretoras descentralizadas, como por exemplo, PancakeSwap ou a Pangolin, onde é possível negociar o UST, e aqui você já pode ver como a operação começa a ficar mais complicada. Porque esses tokens, eles estavam aí em outras redes, né? Tava na rede Avalanche ou na rede da Binance Smart Chain, eles tinham então que ser movimentados através de uma ponte para entrar e sair da rede Terra. Fora isso, existem diferentes versões de um mesmo token. O UST, por exemplo, dependendo de qual contrato você usasse, você precisaria ainda converter ele antes de conseguir trazer ele de volta para a rede Terra. Tudo isso, obviamente, levava tempo, tinha custo e, mais importante de tudo, estava sujeito a uma disponibilidade de liquidez. Por exemplo, se eu tentasse comprar Luna agora com apenas 10 UST nessa operação, dá para ver que o impacto no preço seria bastante pequeno, só 0,03%. Mas se eu tentar movimentar valores maiores, como por exemplo 100 mil UST agora, só o fato de ser um volume aí maior da moeda já encareceria a operação em 74%. Isso acontece porque a liquidez disponível é muito pequena em comparação com a operação que eu estaria tentando aqui fazer. Agora, importante deixar claro, naquele momento ainda havia uma boa liquidez no mercado e os mercados ainda, e os impactos, né, dessas operações então ainda eram pequenos. Então, para seguir esse caminho, ainda era possível fazer pelas corretoras descentralizadas, mas foi aí que eu esbarrei com mais um obstáculo ainda, e esse era muito pior do que os anteriores. A conversão do UST, mesmo dentro da rede Terra, não estava ocorrendo dentro da paridade, e foi aí que eu percebi o quão frágil era realmente esse modelo. Aqui está um post de uma pessoa que claramente passou muito tempo analisando a rede Luna. Ele é longuíssimo, tinha aí 17 páginas, ou melhor, 17 partes. Eu só copiei uma aqui para ilustrar. E neste post, ele analisa o que aconteceria no pior cenário possível, e a conclusão é que mesmo no pior cenário possível, o UST seria necessariamente trazido de volta à paridade, porque os estímulos econômicos para as pessoas apostarem na rede seriam muito maiores do que os estímulos econômicos para elas irem contra a rede.
No papel, lógico, isso daí faz muito sentido, mas o que aconteceu então na prática? O que aconteceu é que existem diversos tipos de ataques que essa rede estava sujeita a sofrer. E ao criar barreiras para alguns tipos de ataques, essas próprias barreiras atuaram a favor de outro tipo de ataque, se é que a gente pode chamar de ataque, porque por enquanto é tudo especulação. Um ataque, na minha opinião, faz bastante sentido, mas também faz sentido se não for um ataque. Mas enfim, o que acontece é que Luna tinha um limite máximo de emissão de 1 bilhão de tokens. Então, para garantir que nunca passaria disso, se a oferta começasse a se aproximar desse limite, seria então cobrada uma espécie de ágio na hora de converter o UST por Luna dentro da rede. O motivo disso é que uma pessoa atacando o sistema não poderia criar uma certa perda de paridade artificial temporária e explorar o sistema dessa maneira. Então o algoritmo ele estava preparado para lidar com ataques assim pontuais, mas em uma situação mais grave essa barreira acabou atuando contra a rede, porque quando Luna chegou lá perto do seu limite de emissão, as novas Lunas se tornaram mais caras e o estímulo para arbitrar a paridade do UST desapareceu. Pessoal, eu fiquei horas e horas madrugada adentro tentando arbitrar a paridade porque eu não conseguia acreditar que isso não estava funcionando e eu não queria de jeito nenhum ver aquela rede virando pó. Eu não estava sozinho também nessa jogada, tinha um grupo de pessoas ali no Discord, a gente estava buscando algum caminho possível para fazer a operação, a gente estava trocando mensagens o tempo inteiro, aí gente tentando de um jeito, gente tentando de outro jeito, mas praticamente todos os caminhos davam num beco sem saída. Foi só quando a paridade realmente despencou para 60 centavos que realmente o spread se abriu o suficiente para tornar essas operações possíveis. Nesse momento eu consegui fazer algumas operações aí ganhando 8% em cada uma e aí eu trouxe meu capital em peso para tentar explorar esse caminho, porque realmente se o caminho está liberado, o estímulo financeiro para fazer isso é de fato muito grande. Naquela hora eu ainda era o primeiro dia de queda, então muita gente ainda achava que a rede iria se recuperar porque ela já tinha passado por uma situação semelhante a isso em 2020, quando teve lá aquele grande queda da doença e ela sobreviveu àquilo lá. Então, para quem acreditava na recuperação do UST, comprar ele a 60 e poucos centavos era um ganho de mais de 50% numa tacada só e ainda havia o ganho da arbitragem enquanto você estava ali girando dinheiro entre o UST e Luna dentro da rede. Mas aí, eis que mais um obstáculo surgiu, a liquidez nas corretoras descentralizadas simplesmente secou com tanta gente fazendo essa operação. Como eu mostrei aqui para vocês neste exemplo, quando a liquidez some, o custo da operação fica caro demais. Quando eu fiz uma operação e vi que estava custando 5% só para fazer essa conversão, eu percebi que a janela já tinha fechado. E é engraçado que nesse meio tempo o Do Kwon pegou aí todos os bitcoins que a Luna Foundation Guard tinha acumulado justamente para garantir que a paridade não seria quebrada e usou esses fundos para comprar o UST. Mas aonde ele despejou este UST? Ele despejou isso nas corretoras centralizadas, justamente onde os caminhos para sacar o UST estavam bloqueados. Então, na prática, ao invés dele criar liquidez descentralizada, onde as pessoas poderiam atuar com bastante estímulo econômico e acreditar na recuperação da rede, ele tentou salvar o mercado do mesmo jeito que o Banco Central dos Estados Unidos salvou os bancos em 2008, ou seja, de forma centralizada, a partir da atuação da Luna Foundation Guard somente. E por um momento, até que isso daí deu certo, porque o volume de bitcoins que o fundo da guarda tinha era realmente muito relevante e o preço do UST começou a se recuperar. Subiu aí para 80 centavos e estava a caminho dos 90, quando às 3 da manhã eu já estava muito cansado e resolvi então ir dormir. No dia seguinte, o UST ainda estava lá em 90 quando eu acordei, maravilha. Nesse ponto, eu cheguei a pensar que a rede iria de fato se recuperar, porque existe muito dinheiro investido no projeto Terra Luna, tem muita empresa de Venture Capital com muito dinheiro no bolso aí metida nessa história. Então, fiquei aguardando com meus USTs lá, porque eu ainda tinha esse
esses USTs, né, da operação de arbitragem do dia anterior e estava esperando voltar para a paridade para poder sacar. E foi aí que se deu o golpe final. Por volta das 6 horas do dia 11, o UST começou novamente a despencar e foi aí que eu joguei a toalha de vez e saí com o UST a 80 centavos. Então, eu ganhei dinheiro com Luna, mas na arbitragem as coisas não foram nem de longe próximas do que eu imaginava e ainda bem que eu saí quando eu saí, porque dali em diante eu vi que não tinha mais chance de recuperar mesmo. E o Do Kwon, ele até tentou uma última cartada removendo aqueles limites sobre a emissão de Luna, mas nessa hora já era tarde demais. As corretoras descentralizadas já não tinham mais liquidez, as centralizadas tinham, mas para tirar o dinheiro de lá era um parto. Então, na prática, os caminhos para arbitrar a paridade do UST estavam todos fechados. E não é à toa que agora, no momento da gravação desse vídeo, bastam meros $10 para você comprar 1 milhão de unidades de Luna. Eu comprei, não porque eu acho que vai valorizar, infelizmente projetos muito promissores já foram para o buraco por muito menos do que isso, então, sinceramente, as chances de Luna se recuperar, sinto dizer, mas é muito improvável. Eu comprei 1 milhão de Luna para deixar de lembrança, uma relíquia para eu sempre me lembrar que no mercado tudo pode acontecer. Permaneço aí muito otimista com as criptos no longo prazo, mas é inegável que não existe moeda como o Bitcoin. E se você gostou desse vídeo, lembre-se, eu não teria disponibilidade de tempo para fazer um vídeo tão elaborado e completo se não fosse o apoio de patrocinadores. Então eu deixo agora vocês com a mensagem do nosso patrocinador de hoje, BlockFi. A pergunta que eu mais recebo sobre a BlockFi é como, afinal de contas, ela consegue pagar uma taxa assim tão alta para depósitos em dólares ou em criptomoedas. E a resposta é muito simples, ela faz exatamente a mesma coisa que o nosso banco faz, só que ela compartilha uma fatia maior do lucro com a gente. Essa é a beleza das criptomoedas, elas retiram esses intermediários desnecessários do meio do caminho para que a gente possa ganhar mais no final das contas. Tem um vídeo inteirinho explicando aí detalhe por detalhe na descrição e também tem um link para você ganhar até $250 em Bitcoin conforme o valor do seu primeiro depósito nessa tabela aqui. Lembrando que a carteira de rendimentos agora é separada da carteira normal, te dando aí escolha para quando deixar o seu dinheiro rendendo. Uma opção que só está disponível para clientes fora dos Estados Unidos. Veja mais detalhes na descrição ou através do link que está aparecendo aí na tela. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Se inscreva para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.